pessoal, aqui é a Misaki e essa semana a gente vai falar de um livro da Leisa Raven. Quem lembra dela aí? A gente já fez vídeo aqui no canal sobre o Mr. Romance e o Professor Feelgood, que eu amei, delirei. Então eu falei que na época que eu fiz que eu queria ler os outros livros, né? Então, na verdade, os primeiros que ela escreveu, Meu Romeu e Minha Julieta. Então vamos mostrar aqui pra vocês, né, as capinhas, ó, do Meu Romeu e Minha Julieta. Foram os dois lidos. E eu vou falar dos dois juntos porque, gente, sério, eu li eles assim praticamente um logo após o outro e não tem como, sério, eu não tenho como separar agora. Porque a história, ela é tão assim, sei lá, forte e os dois livros estão tão conectados que, na verdade, eu acho, minha opinião, né, pessoal, eles deveriam ter sido um livro só, não dois. Mas vamos então falar um pouquinho de cada livro para vocês entenderem melhor esse meu comentário de que eles poderiam ter sido um só. Então a história ela vai começar. A gente tem o Ethan Holt e a Cassie Taylor, que eles vão ser os dois ali protagonistas da história. Eles estão tentando entrar em faculdades e aí a história começa quando os dois se encontram num teste que eles estão fazendo para entrar em uma das faculdades que é, sei lá, a mais top de todas ali de artes cênicas dos Estados Unidos. E aí, eles meio que, sei lá, acontece aquela conexão, sabe, gente? O negócio casa, eles conseguem fazer ali uma cena que é meio que a prova deles super bem. E aí a Cassie, que era meio que novata, ela tava ali tentando, nunca tinha tentado nada, né, com relação a artes e tal antes, ela novata consegue ali passar e entrar na faculdade, e o Ethan, que já fazia 3 anos que ele tentava e não conseguia entrar, acaba entrando depois aí dessa mega oportunidade que eles têm, essa mega química que eles têm aí na cena em questão. Enfim, a história então vai mostrar o dia a dia deles ali na faculdade, que vão ser os capítulos do passado. Então os dois, na verdade, são narrados pelo ponto de vista da Cassie, só que a gente vai ter alguns capítulos desse passado aí, que é quando eles entram na faculdade, estão se relacionando no período da faculdade, e também a gente vai ter a Cassie narrando capítulos no presente, né? Ela já se formou, faz 3 anos que ela tá separada do Holt, então a gente sabe que eles vão ficar juntos de alguma forma e depois vão se separar. Só que nesse presente ela vai encontrar novamente com o Holt, porque ela vai participar de uma nova peça ali da Broadway. Ela já tá meio que uma atriz com um certo renome e ela vai participar dessa peça e vai descobrir que o par dela vai ser o Ethan Holt. No começo ela vai meio que surtar e ela vai ficar desesperada porque ela odeia muito ele, porque, enfim, aí a gente sabe que ela tem todo esse passado, mas a gente não desconfia o que raios aconteceu, porque ela tem tanta raiva dele e o que aconteceu, né, entre os dois. E aí esses capítulos do passado, então, em que a gente volta desde quando eles fizeram esse teste, se conheceram e aí depois começaram a conviver na faculdade, vai mostrar isso pra gente. A história, então, é muito viciante, porque você vai lendo os capítulos e vai querendo saber o que aconteceu, o que raios aconteceu, por que ela tá reagindo do jeito que ela tá reagindo nos capítulos do presente, o que pode ter acontecido no passado para levar ela a isso. Você sempre vai pensar isso, e aí você vai querer ler, sem parar até descobrir. Então a gente vai descobrindo nesses capítulos do passado que eles tiveram que atuar na primeira peça que a faculdade deles organizou, que foi Romeu e Julieta. E quem foram os dois escolhidos para ser Romeu e Julieta? A Cassie e o Ethan. Então eles começaram ali esse rolo deles, esse envolvimento, por causa dessa peça aí do Romeu e Julieta. Então já tava rolando aquele negócio, né? Eles já se sentiam atraídos um pelo outro, e aí toda essa história da peça é meio que o ponto-chave para eles começarem aí esse envolvimento que eles tiveram. E então a gente vai descobrir que a Cassie, ela foi decepcionada por ele 2 vezes. E o Ethan, né, quando ele começa a conviver com ela no futuro, ele fala que ele tá atrás de uma 3ª chance. Ele tá tentando convencer a Cassie a dar pra ele uma 3ª chance dele se redimir e consertar todas as coisas que deram errado, né? Coisas que ele considera que ele fez errado no passado. E aí que nesse primeiro livro do Meu Romeu a gente vai descobrir a primeira vez que ele largou da Cassie. Então eles vão realmente começar a namorar depois dessa peça aí do Romeu e Julieta, eles vão ter esse envolvimento. Só que o Ethan nessa época ele é super mal resolvido. Ele teve uma grande história de amor
quando ele tava na high school, que terminou de um jeito meio ruim, né, de certa forma. Ele foi traído tanto pela namorada quanto o melhor amigo, porque ele pega os dois juntos. E aí, depois desse episódio, ele vai ficar com certo medo de gostar de novo, né, de outras meninas, enfim, de se entregar ali pra alguém. Sabe com a Cassie, como a gente viu, não tem como, porque o negócio já rola desde quando eles se veem ali. Rola aquele negócio, uma coisa de pele ali, enfim, ele não tem como esconder aquilo, nem dos outros e nem dele mesmo, porque quanto mais ele tenta negar, mais ele vai sendo arrastado ali pra dentro daquele sentimento e pra perto da Cassie. A Cassie, por sua vez, também, ela se sente muito atraída por ele e ela se sente insegura também. Enfim, é o primeiro amor dela, ela tem 1000 encarnações e o que a gente vai ver na história é a Cassie também se fechando pra esse sentimento a partir do momento que o Ethan, nessa primeira vez que ele larga dela, né, ele meio que se toca que ele tá começando a se apaixonar. Na verdade ele já tá, né, só que aí quando cai a ficha dele que ele já tá e ele fica com esse medo terrível, né, de tudo acontecer de novo, como aconteceu com essa primeira namorada dele, ele fala que é melhor eles não manterem esse relacionamento e a Cassie vai ficar toda arrasada. Só que como eles estão super apaixonados já, não vai ter jeito. Eles vão acabar numa relação meio friends with benefits, porque eles não querem meio que admitir que eles estão voltando, e eles vão ficar um tempão nessa situação meio que indeterminada, sabe? A Cassie, principalmente, ela vai negar, ela vai ficar com essa ideia de que, tipo, ela tá no comando agora, sabe, da situação, dos sentimentos dela. Assim, é muito interessante toda a história, porque tudo que a Cassie vai pensando, né, esse desenvolvimento psicológico dela desde quando ela começou a gostar dele, e aí toda essa desilusão dela, quando ele larga a primeira vez dela, e enfim, a gente vai começando a entender por que ela tá tomando essas atitudes que ela toma no presente, né, nos capítulos do presente, de ficar super longe dele, de não querer aceitar dar outra chance pra ele, de realmente ter meio que essa relação aí de amor e ódio com ele, né, mal resolvida. A gente vai começando a entender como que isso foi se formando a partir do momento que a gente vai acompanhando esses capítulos da faculdade sendo narrados. A gente vai terminar esse primeiro livro conseguindo entender o porquê, né, dela tá negando ali, hesitando em dar essa nova chance pro Ethan, só que a gente também vai começar a entender um pouco de por que o Ethan começou a se arrepender de tudo, né, e, sei lá, mudar de certa forma. A gente não vai conseguir entender ainda como que ele mudou. Então eu diria que quando eu terminei esse primeiro livro, eu ainda tava super desconfiada desse personagem do Ethan, sabe? Ele não tinha se mostrado ainda, a gente só tinha uma versão dele super problemática, né, cheia de questões ali de quando eles estavam na faculdade, e essa versão super, né, mega bem resolvida dele de mais adulto. Então a gente meio que sente também essa hesitação que o personagem da Cassie tá sentindo, porque a gente fala, como assim? Tipo, ele era todo mal resolvido e agora do nada ele chega aqui e tá super bem resolvido, que é uma chance? Tipo, agora sou eu que tô aqui toda insegura e tal. É exatamente essa a sensação da Cassie ali, e a gente consegue muito entender ela. E aí, gente, vai chegar o Minha Julieta, que pra mim tinha que ter sido a continuação, né, grudada ali, porque realmente a história ela termina numa cena e começa exatamente aí após, né, o minuto dessa cena que terminou no primeiro vai começar no segundo livro. E a gente vai, nesse segundo livro, conseguir entender mais o personagem do Ethan. Eu acho que essa segunda parte, né, que seria a segunda parte da história, ela vem pra realmente trazer pra gente esse entendimento da história da parte dele. Então a gente vai ver ali, depois que eles ficaram com essa relação de Friends with Benefits, que eles vão tentar se dar uma nova chance. Só que aí não vai ser mais a mesma coisa, porque os dois eles estão com medos, né? A Cassie também adquiriu medos ali em relação a sentimentos, e o Ethan ele continua com os dele. E como ele tem muito medo de perder a Cassie também, né? Que é, assim, o grande motivo dele ter terminado com ela a primeira vez, e ele continua com esse medo, a gente vê que ele não consegue mais ser ele mesmo. A Cassie mesmo se incomoda com isso. Então ela vai contando ali pra gente, nesses capítulos dela da faculdade, que ele realmente não tá mais sendo o Ethan. Ele tenta ser um namorado perfeito, ele tenta falar que ele não tá aborrecido com as coisas, e enfim, ele vai meio que tentando se anular pra agradar ela. E aí a gente vai chegar finalmente
principalmente no episódio que ela conta como se fosse a segunda mancada do Ethan com ela, que foi no final da faculdade. Eu não vou ficar comentando em detalhes aqui essa mancada e final, porque eu acho que vocês precisam ler tudo que tem antes aí no começo do primeiro livro pra conseguir entender o personagem do Ethan, justamente, e por que ele toma essa atitude aí de meio que abandonar ela uma segunda vez. E daí eu digo pra vocês que, gente, dá total pra entender os motivos dele. E eu fiquei, assim, honestamente, tocada até com a atitude dele, sabe? Foi, de certa forma, uma atitude nobre, eu considero. Porque ele pensou mais na Kathy do que nele. Porque ele também teve que abrir mão de certas coisas ali nessa decisão que ele tomou. Então, gente, tudo isso aí vai pesar pra gente começar a curtir o Ethan, que foi o que aconteceu comigo. O primeiro livro, que foi o do meu Romeu, eu tava lá toda na vibe da desconfiança, e nesse segundo eu já fiquei na vibe amorzinho, já curti ele total. Depois que você consegue entender as atitudes dele, e também você consegue entender por que ele voltou depois desse tempo, né? A gente vai descobrir que ele foi se tratar, realmente ele fez um tratamento psicológico. E eu acho que é muito interessante isso, porque a Cassie, ela vê esse exemplo dele, de tudo que ele fez pra estar super bem com ele mesmo, e segue isso. Ela também vai procurar ajuda psicológica, e o Ethan, ele meio que incentiva isso até, né? Ele incentiva ela a procurar essa ajuda também, que fez ele se sentir melhor. E, gente, é muito fofo essa segunda parte, porque você vai vendo toda a paciência que ele tem, toda essa resiliência que ele adquiriu mesmo pra conseguir lidar com a Cassie e dar pra ela esse tempo que ela precisa pra conseguir processar tudo, né? Pra conseguir se achar também do mesmo jeito que ele se achou, pra daí então ele realmente ter uma chance de conseguir uma chance. É muito fofo, sabe? Eu fiquei super tocada, principalmente com toda essa história dele aí, depois que ele abandona, né, a Cassie a segunda vez, tudo que acontece com ele dá super dó. Foi aquele negócio assim, a vida te deu um chacoalhão e aí você realmente viu que era um sinal e foi correr atrás pra melhorar os seus problemas. Foi exatamente o que aconteceu com o Ethan. E o que eu tenho pra comentar desse livro é, esse livro, e eu digo aí, esse livro falando dos dois livros, né, da história em si, eu acho que ele é o after que deu certo, minha gente. Ele é total o after que deu certo, porque ele tinha tudo pra ser um relacionamento meio que doentio, meio que, sei lá, abusivo, né, nesse começo aí da história, a gente vê esse potencial pra isso, só que isso não se torna realidade, e pelo contrário, né, os dois personagens, eles acabam indo procurar ajuda psicológica. O Ethan, até mesmo quando ele não tem isso, né, quando ele tá ali no período dele jovem da faculdade, ele prefere largar a Cassie do que ficar com ela e meio que fazer ela sofrer. E ele não fica perseguindo ela ou, sei lá, privando ela de amizades, nada abusivo, sabe? Então eu achei que é aquele tipo de romance que você realmente tem uma relação complicada, porém não abusiva. Então você super se identifica com o lado dele, você super se identifica com o lado dela. E assim, não tem como escolher um partido, sabe? Eu acho que a gente fica mais tocada no começo, no primeiro livro, com a Cassie, porque você sente toda essa dor dela. Só que conforme você vai conhecendo também o personagem do Ethan, você vai vendo que ele também não é mau. A gente vê que todo mundo tem falha, todo mundo dá mancada, todo mundo tem o seu lado sombra, todo mundo tem o seu lado luz também. E é isso que eu gostei muito da história. Então é aquele livro viciante, você não consegue parar de ler, e não é um romance doentio, é uma coisa super, assim, que poderia acontecer com todo mundo, sabe? Então eu acho que você se identifica bastante. E, gente, é isso então. Eu já devo ter falado 1000 minutos, porque eu realmente gostei muito do livro. Tanto que eu li ele em e-book, eu tinha comprado faz tempo já, em alguma promoção da Amazon por, sei lá, um preço super barato, menos de R$5. E aí eu resolvi ler. E aí, como eu gostei muito deles, eu acabei comprando a versão física. Então só por aí vocês veem que eu curti bastante, né? Porque quando eu adquiro o físico é porque a história vale a pena. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar uma curtida e também se inscrever no canal. Tem bastante gente que vê sempre os vídeos e não lembra disso. E um beijão pra vocês, até a próxima semana com mais um livro amorzinho. Beijo, até!